Esse clima todo de incerteza, incerteza econômica, incerteza política, claro que afeta os negócios por aqui. Quem traz os detalhes é a nossa editora de economia, Juliana Rosa. Tudo bem, Raquel? Bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia para você. Como é que o dólar está reagindo a tudo isso, hein, Juliana? Tá a maior gangorra, né, Raquel? A gente só vê o dólar na gangorra. Sobe, desce, hoje de novo. Ontem o dólar caiu muito, fechou cotada a R$ 2,21. Hoje abriu em alta, estava R$ 2,22. Agora há pouco eu estava olhando, virou de novo, começou a cair. Eu conversei com alguns analistas do mercado, eles acham que esse impasse nos Estados Unidos uma hora vai resolver. O analista Álvaro Bandeira me disse que ontem o clima estava mais pesado, hoje parece aí que existe essa percepção de que vai resolver. Da última vez demorou, né, mais de 20 dias, isso aí cria um ambiente de incertezas, mas hoje, pelo que eu percebi aí conversando com os analistas do mercado, o clima está um pouco melhor. Um outro analista de uma corretora de câmbio, o Sidney Neme, me falou o seguinte: olha, é inimaginável que os Estados Unidos sejam tão absolutamente irresponsáveis no momento em que o país começa a deixar para trás os reflexos da crise de 2008. Só que o dólar continua nesse sobe e desce, que é muito ruim para todo mundo. Essa falta de previsibilidade é que paralisa os negócios, a tomada de decisão. Se você pensa em viajar para fora, fica mais inseguro. O empresário também fica mais cauteloso. Os economistas sempre dizem que mais importante do que um dólar mais baixo, que é bom para a inflação, né, porque facilita a importação, ou um dólar mais alto, que ajuda os exportadores, é saber aonde que o dólar vai parar. Essa é aquela pergunta que os analistas costumam dizer que vale $1 milhão. Então, vamos botar a batata quente. Tá valendo bastante, né? Porque $1 milhão hoje está valendo bem mais, né? Bem mais de $1 milhão. Vamos levar então a batata quente aqui para o nosso convidado, o economista Cláudio Frestac. A gente convidou o presidente da Interb Consultoria Internacional. Tudo bem, Cláudio? Tudo. Então, enfim, bem. Não vou te livrar dessa pergunta de $1 milhão. Primeiro, eu quero saber para onde que vai esse dólar, se esse ano aí está comportado, se vai piorar diante desse impasse nos Estados Unidos. Olha, vamos lá. Primeiro, acho que o Banco Central tem agido corretamente. E o objetivo do banco, em primeiro lugar, é diminuir a volatilidade. Não é muito fácil, porque não depende somente do Banco Central do Brasil, depende das condições internacionais, fundamentalmente das condições internacionais. Em segundo lugar, não se sabe exatamente qual é o nível do dólar que é necessário para conter o déficit em conta corrente. Nós sabemos que o déficit em conta corrente, ou seja, está acontecendo que nós estamos exportando menos um pouquinho, as importações estão aumentando, enfim, o nosso superávit comercial, que sempre foi muito significativo nos últimos anos, $20 bilhões, ele realmente colapsou. E hoje nós temos um déficit em conta corrente crescente, se aproximando do 4%. E o que ajusta o déficit, no fundo, é o dólar. Então nós temos aí duas forças. O cenário internacional, que não está muito propício, e o cenário doméstico, que basicamente sugere o seguinte: o dólar tem que depreciar possivelmente um pouco mais para o déficit em conta corrente e para um torno de 2%, que é algo sustentável. Mas qual que é a sua aposta, Frestac? Não foge, não. Não vou fugir. Diga-se passagem, assim, todos os economistas têm horror a prever câmbio. É a última coisa que eles querem. A gente pode falar de uma tendência, então, Frestac? Não, mas eu diria o seguinte: um dólar em torno de 2,3, 2,30, é um dólar que possivelmente vai fazer com o déficit em conta corrente mergulhe, digamos assim, de novo para algo sustentável. Diga-se, hoje, sustentável no Brasil é um déficit em conta corrente da ordem de 2%. Eu estava falando isso, se dá para fazer uma tendência, porque a gente sabe que com essa ensaiada de recuperação um pouco mais forte dos Estados Unidos, claro que tirou dólar dos países emergentes e aí o dólar ficou mais caro por aqui. Agora, com essa paralisação, é claro que isso pode afetar o crescimento dos Estados Unidos, né? Principalmente no PIB agora do quarto trimestre, já tem analista falando que com a economia paralisada 3 semanas, por exemplo, e isso comprometeria, por exemplo, 0,5% do PIB ao ano. Isso pode ajudar a gente nessa questão do dólar ou não? É muito... Não, eu acho que na realidade é um pouco de um paradoxo, né? Porque quando a economia americana, quando aumenta o grau de incerteza, na verdade as pessoas fogem para os títulos americanos, mesmo que a economia americana esteja um pouco mais fragilizada por esse impasse. Diz passagem o seguinte: acho que 0,5%, 3 semanas de fechamento entre a economia americana, muito alto. Mas ainda assim, você tem hoje uma situação, que nós estamos vendo aqui, a reportagem mostrou, que é aquela história do Velho Oeste, né? Quem é que pisca primeiro? Vai ser o presidente Obama, de um lado, ou os republicanos. E não é só os republicanos da Casa dos Representantes, ou seja, da Câmara dos Deputados, mas é principalmente o Ted Cruz, que é um senador republicano que já aspira a ser candidato a presidente daqui a um pouco. Então, assim, você tem o presidente Obama, por sua vez, o que ele quer é deixar um legado positivo. E o legado dele é duplo.
a recuperação da economia americana e principalmente o fato que você vai ter agora, pela legislação aprovada já, um seguro universal de saúde que os Estados Unidos até há pouco tempo não tinha. E é isso que os republicanos querem efetivamente derrotar, né, digamos assim. Dizem que esse Ted Cruz, né, Fristac, é a nova Sarah Palin. Vamos ver, né? Olha, Sarah Palin... bom dia, Sarah Palin. Bom dia. Bom dia. A Sarah Palin, ela meio que ficou de lado, porque as posições, não só radicais, mas um certo, digamos assim, desconhecimento das coisas, uma visão rudimentar da política e da economia deixou ela de trás. Agora, o Ted Cruz é um sujeito extremamente inteligente, muito radical, e esse pessoal, eles de alguma forma sequestraram o Partido Republicano. O Partido Republicano não tem mais uma ala moderada, né, digamos. Fristac, nos Estados Unidos, os agentes do mercado se dizem acostumados com disputas políticas em Washington, que acabam só se resolvendo no último minuto, e eles também não acreditam que essa paralisação dos serviços não essenciais vá durar muito. Essa é a percepção dos mercados internacionais também? Será que a Bovespa vai reagir tão tranquilamente a essas disputas domésticas lá nos Estados Unidos? Olha, eu acho que os primeiros dias, hoje, por exemplo, a Ásia está ignorando essa disputa, né? A Europa, em parte, ignora essa disputa. Então, acho que o que vai acontecer é que nos primeiros dias de outubro, as pessoas vão achar que, bem, ao fim e ao cabo, vai existir uma certa racionalidade, isso vai ser resolvido. Porém, o secretário do Tesouro americano deu uma data limite, 17 de outubro, a partir do qual, efetivamente, a situação vai ser tal que talvez os Estados Unidos não vai poder pagar o serviço, a dívida, digamos assim. Então, você vai ter um crescendo. Eu diria o seguinte, os primeiros dias os mercados vão ignorar, se é que nós podemos prever isso, à medida que você vai se aproximando do dia 10, 12, ou seja, na segunda semana de outubro, se não houver uma resolução do impasse, eu acho que nós podemos ter muita volatilidade. Aí a volatilidade do dólar, a volatilidade dos mercados, porque em última instância que nós estamos... o que está aí? É o downgrade, quer dizer, ou seja, a redução do grau da dívida americana. Já teve uma vez, né? Pois é, essa queda de braço foi em 2011, né? Em agosto, que já teve esse rebaixamento. Agora, Fristac, essa situação lá, com os trabalhadores em casa, sem receber salário, pode tirar os Estados Unidos dessa trajetória que ele vinha de recuperação e, de alguma maneira, além do dólar, afetar aqui o Brasil? De que maneira poderia afetar a gente? Vamos lá. Evidentemente, nós temos uma situação de recuperação americana que é muito sólida. Apesar de que, enfim, isso pode ser 2%, né, lá essas coisas, mas na realidade, 2011 foi um marco no seguinte sentido: os Estados Unidos está hoje num processo de ajuste fiscal poderosíssimo, muito forte. O que quer dizer isso concretamente? Quer dizer o seguinte: se não houvesse o Banco Central americano para fazer essa expansão monetária toda, os Estados Unidos estaria possivelmente numa quase recessão. Ok, então você teve 2 anos atrás, você teve essa compressão fiscal, que está até hoje, inclusive, tá? E isso está levando uma recuperação menor nos Estados Unidos. Retirou possivelmente entre 0,5% e 1% de crescimento do PIB. Ou seja, os Estados Unidos está rodando a 2%, poderia estar rodando a 3% se não tivesse sido esse impasse e a maneira como resolveu esse impasse em 2011. Se não resolver dessa vez, eu acho que possivelmente o que nós vamos ter é, de novo, um descenso da taxa de crescimento para algo em torno de 1%. Eu não vejo uma série de circunstâncias, inclusive o preço baixo da energia, a recuperação da indústria americana, enfim, a recuperação do consumo americano, eu não vejo os Estados Unidos entrando numa nova recessão. Agora, você nunca sabe. Quer dizer, se esse impasse se prolongar por meses, aí tudo é possível, inclusive uma nova recessão. Mas eu acho que o custo para o Partido Republicano é tão alto, é tão elevado que eles não vão. Ou seja, apesar de que você acha o seguinte, a pessoa chega próximo do abismo, você vai dizer, não vai pular, mas tem alguns que pulam, né? Então você não sabe. Mas acho que é um custo muito elevado para o Partido Republicano, acho que seria um suicídio para o próprio partido. Eu não vejo isso, pelo menos. Fristac, vamos então pensar que eles não vão pular no precipício, que a economia americana vai se recuperar. Então, ano que vem, o dólar, aí você quer saber, deve ficar mais alto, é isso, Fristac? Porque se a economia americana se recuperar, é verdade, né, o Banco Central americano vai começar, então, a parar aquela política de colocar bilhões de dólares no mercado, vai ter menos dólares em circulação, então a tendência para o ano que vem é de um dólar mais alto. Olha, a perspectiva hoje do Banco Central americano, o Banco Central americano é um sistema muito interessante, que você tem bancos centrais regionais que têm uma certa autonomia. E os presidentes desses bancos centrais votam.
E o que eles estão dizendo é que possivelmente em dezembro vai acabar essa colher de chá, essa expansão monetária de 85 bilhões de dólares mês, né? E o que nós vamos ter realmente é, começando em dezembro, uma redução, mas não uma redução dramática, mas uma redução da ordem de 10, 15 bilhões de dólares desse programa. E aí você tem razão. A combinação disso com a recuperação da economia americana é um dólar um pouquinho mais alto.